Olá, boa tarde, Califórnia, e boa noite para quem tá no Brasil. Vamos começar. Hey, Basma, how are you? I miss you, girl. Let's go. Deixa eu ver a... Oi, Martinha! Tudo bem? Fica aí que o assunto vai ser maravilhoso. Falar. Esperar a Flávia entrar. Vamos esperar o pessoal entrando. Daqui a pouco a Flávia já tá aqui. Só um pouquinho. Vamos esperar. Que tem que chamá-la. Como vocês estão? Como você tá, Martinha? Tudo bem? Mamis? Vanessa? Agora sim. Agora a Flávia vai entrar. Quer ver? Vou chamá-la. Vamos preparar. Oi. Olá! Bem? Boa noite aí, né? Travou? Tá travado? Travou? Deixa eu ver. Pra mim tá um pouquinho. Melhorou? Tá me ouvindo? Pra Tô mim tá, te ouvindo. tá... A imagem tá saindo? Tá escuro. Não tô te vendo. Ah, aqui me Deixa, mostra que travou. Vamos ver se já. deixa eu arrumar aqui também. Vou colocar pra carregar pra não ficar ruim. Deixa eu ver se é minha internet. Peraí. Ajustar tudo, galera. Eu já chamo ela novamente. Deixa eu só... Aqui, pronto. Vamos lá. Vamos ver se a conexão vai. Agora foi. Vamos ver. Agora Cheguei. tá Você também? conexão Brasil, Estados Unidos é uma loucura mesmo. E aí, Cheguei. mulher? Como você tá? Tudo bem? Ui, tá ouvindo? Acho que bateu um alarme aqui. Opa, tá tudo bem aí? Ah, tá tudo Porque bem. é... É que eu tô aqui numa pousada, então Ah, eu tava até um som lá fora, gente. Perdão se cara do Brasil, ficar. você tá? Agora eu tô em Ubatuba, no Ai, litoral. delícia. É. Praia, meu Deus, faz tempo. Aqui tá tão friozinho ainda nessas praias que não dá pra... Jura? Tá Assim, frio? só em Santa Cruz, tudo, mas dá pra ir, mas é aquele, né? Aquela praia, né, de Califórnia. Sempre Uhum, é. águas frias. Bom, Ah, é muito frio. para quem não sabe, pessoal, quem tá aqui do meu Instagram, pelo menos, e quem não conhece a Flávia, ela é uma maravilhosa que eu conheci, inclusive no grupo das brasileiras que temos aqui em São Francisco, na Bay Area, né? E quando eu vi ela postando há um tempo, foi em janeiro, acho, sobre o curso de Theta Healing que ela ministra, eu fiquei impressionada. Falei, não acredito que eu vou conseguir fazer o Theta Healing aqui, né, em São Francisco e tal. Fiquei super empolgada. E aí fiz o curso com ela, foi em maio, nem me lembro, maio? Foi mais ou menos maio, março, foi. Maio, participei. Aí, nossa, foi incrível, foi incrível. E aí agora ela vai falar para nós sobre esse maravilhoso curso, Theta Healing, e o que é o Theta Healing. Se apresente. Uhum, uhum. É, prazer, eu sou a Flávia, muito grata, Bá, por estar aqui. É, bom, falar um pouquinho sobre mim.
Eu eu nasci no Brasil, cresci no Japão, depois voltei para o Brasil aos 15 anos. E aí fui seguindo a vida, no mercado corporativo, é, quis a melhor faculdade, aí fui para a melhor faculdade, aí eu quis o melhor lugar que eu tinha que trabalhar, aí fui no melhor lugar que eu tinha que trabalhar, tinha, né? E fui seguindo tudo isso e fui conseguindo tudo que eu queria, né? Mais ou menos assim, eu senti que... Só que aí nada disso fazia muito sentido para mim, em Uhum. algum nível, assim, nada... É como se eu olhasse para tudo isso e eu falava assim, tá Cadê faltando paixão, meu pro... chama, né? Alma, é. Uhum. E, e aí eu entrei assim, na verdade assim, eu comecei nisso por um processo de ansiedade muito grande no trabalho, né? É onde eu senti assim, foi até um dia, eu lembro até um dia assim muito forte, que é como se aquilo assim tava muito forte. Eu falei, isso aqui não tá fazendo sentido, né? Alguma coisa tá errada. E Aham. aí eu comecei a buscar o autoconhecimento, né? Ex- Mas eu queria algo que fosse transformador. E eu falava assim, eu tenho tudo aqui na minha cabeça e eu vou me analisando, eu quero algo que eu possa me empoderar Uhum. para me transformar, né? E eu falei, eu quero isso rápido, eu Óbvio. quero agora. Eu não quero daqui 2, 3 anos, eu quero me trabalhar e olhar assim tudo isso de forma rápida. E eu acreditava nisso. Sim. E, e nesse processo de busca, né, de diversas terapias, né, de diversas técnicas, eu encontrei o Theta Healing, Uhum. a partir de uma sessão e logo depois o curso, que realmente transformou a minha vida, transformou a forma como eu me sentia. Sim, sim. Foi como uma chama de vida, né, muito forte, assim, num processo quase praticamente depressivo mesmo, assim, e num momento onde a minha sensibilidade energética, minha mediunidade estava se abrindo e eu também queria algo que eu pudesse me empoderar disso para não estar dependente de algum lugar, dependente de alguém que me ajudasse, mas que eu pudesse ter ferramentas para onde quer que eu estivesse, eu pudesse utilizá-las, né? Uhum, com certeza. Ainda mais aqui, assim, eu falo por mim, porque aqui fora do Brasil, todas nós que moramos fora do Brasil, você já sabe disso, você morou um tempão também fora, tá sempre fora do Brasil. Essas Uhum, pessoas que estão fora do Brasil há um tempo e longe da família, nós sentimos que sempre falta alguma coisa, né? Sempre tem alguma coisa ali que precisa ser trabalhada, precisa ser uhum. autoconhecido. Então, por isso que a gente está sempre em busca do autoconhecimento, mais ainda fora do Brasil, né? Eu morei, né, por muito tempo fora do Brasil, então eu sei bem também como é, assim, esse processo. Mas aí também a gente entra nesses sistemas de crença, né? Vou trazer uma ideia para vocês, dar um pouco da minha história, né? E como a gente pode ir analisando isso. A gente tem o Teta Healing em si, né? Vou trazer um pouquinho o que, que é isso, né? Flávio? E Transformou a é, minha vida, né? É, fala para nós. o Teta, né? Ele é uma ferramenta, né, uma técnica de meditação e terapia, onde a gente vai trabalhar para colocar a nossa onda cerebral, né, nesse estado de onda teta. Então aqui a gente está conversando, a gente está em beta, né, esse estado alerta, esse estado consciente, a gente está em beta. E aí, a partir do momento, quando você vai ficando mais relaxado, né, vai entrando, por exemplo, um exemplo, né, eu sei, Bá, que você conhece, é o Reiki. E Né? O Reiki já é o uma que eu terapia fiz. que está em onda teta e que É, é muito curativa também, né? uhum, Tem muitos dons aí. E aí, quando a gente entra no nível teta, é aquele sono mais profundo, o estado de relaxamento mais profundo, que você pode treinar a entrar no estado consciente, no estado praticamente meditativo, mas na sessão, por exemplo, a gente fica conversando, né? É uma conversa, só que num estado mais relaxado, mais profundo, onde a gente vai acessando informações do nosso subconsciente. O exato. teto, o estado teto, é a ponte desse consciente. E Uhum, esse consciente é o quê?
é 5% de todas as informações que a gente processa. Então, imagina, né, o topo do iceberg, ali o topo. E Sim. aí, quando você vai, né, entrando nessa onda cerebral teta, você vai sendo capaz de receber informações do seu subconsciente, que Uhum. guia 95% Da- das nossas ações, É. dos nossos sentimentos e da nossa vida em si, né? Uhum, exatamente. E deixa eu te perguntar, sempre teria que ficar, quando você entra em teta, né, para as pessoas entenderem, precisa ser uma meditação, precisa ficar de olho fechado, precisa ter uma música ou a qualquer momento do dia você pode entrar em teta? Uhum. Justamente, o curso, né, o Theta Healing, você desenvolve para que você possa usar ele no seu dia a dia, na sua vida. Não, até a gente fala assim no curso, eu não vou trazer um ambiente paz maravilhoso, né, zen, tipo, por que não? Porque é para você ter isso na sua vida, porque senão você fica com a crença de que você só pode alcançar esse estado, que você só pode alcançar isso Só. dentro da mata amazônica, né? Tipo, num estado assim, É, enfim. Mas é para você estar no seu dia a dia, para você lidar na sua vida, no seu trabalho, né? Existem Theta Healers que atuam em diversos campos, não só na terapia. Eu fui para o Theta Healing para me curar, né? exato. Num processo de autocura. Então você pode utilizar ele em diversos momentos da sua vida, mas também, se for o seu desejo, para auxiliar outras pessoas em sessão, Legal. né? E esse estado teta, você vai aprendendo a acessar ele de uma forma mais rápida. É um Uhum. treino, É um né? Então, treino. no teta, a gente tem esse atalho para você começar a acessar esse estado mental com mais facilidade. Vai chegar um momento que você vai fechar os olhos e Pronto. vai entrar em teta. Você vai sentir que você já está em teta, né? Isso, é Então, é isso. legal. Aí, esse sistema de crenças, como que funciona? Que você falou que tem quatro, é Sim, isso? São quatro, sim. quatro. No Theta Healing, né? A partir do momento que a gente acessa esse estado Theta, né? E aí? E aí, né? O que que eu faço? A gente vai começar a observar que existem quatro níveis de crença. E por isso que eu adoro o Theta Healing, porque eu já estudei muitas outras técnicas que às vezes só consideram uma delas. Uhum, E eu acho incrível que no Theta, assim, a gente tem essa amplitude mesmo, né? Primeiro, é um nível primário. O que é esse nível primário? Esse nível primário é a história da sua vida desde quando você estava no ventre da sua mãe, aí, desde o seu momento de concepção. minha mãe tá aí. Em especial até os seus 7 anos de idade, a nossa mente está a maior parte do tempo em teta. E o que isso significa? Que a gente vai captando todas as informações que estão acontecendo no nosso meio externo e armazenando isso como um aprendizado do que é a vida, né? A Uhum, gente vai armazenando isso. Então, é, essa fase até os 7 anos de idade é muito importante, né? uhum. A gente vai registrando tudo o que acontece. Então, muitos traumas estão ali também, né? Muitas crenças são criadas ali. Então, analisando, por exemplo, o relacionamento dos pais, a forma como os pais lidavam com o dinheiro, Uhum. aquela criança, né? Ela foi esperada, não foi esperada, né? É, Ela foi amada, desejada, né? Ou não. Enfim, é, como foi esse processo de gravidez? é legal, é muito legal a gente estar trazendo isso agora, ainda mais nesse momento, Flá. Porque as crianças todas estão em totalmente um outro processo agora, né? Nesse ano, Uhum, após essa pandemia e tudo. Então, é totalmente outra vida. Eu acho uhum, que os pais, eles estão reaprendendo também, juntamente com as crianças, né? E as crianças, você uhum, falando de 0 a 7 anos, eu acho que é realmente exatamente essa fase que muitas crianças atualmente agora estão vivendo mais intensamente e tendo a crises e quarentena. tendo, né, Uhum, essas coisas da crença, porque a gente não imagina que a criança pode ter
uma crise ou um sistema de crenças, porque, tem 7 anos, ou, tem 5 anos. Uhum. Não que a criança É. já Sim, tenha a crença, né? Mas sim. como que você... Ela tá registrando, ela tá criando. O que acontece com crianças, quando a gente trabalha com criança, além de trabalhar a criança, a gente tem que trabalhar os pais. Exato! Porque muitas vezes a criança ela tá trazendo coisas, né, refletindo alguma questão em relação aos pais. Exato. Então, se você trabalha só a criança, talvez não funcione Aham. somente ela, porque ela vai trazer questões ali do ambiente em que ela está, Uhum. E né? Então, é muito interessante. quem Uhum. cuida de criança, que é o que eu tô fazendo agora, né? Sim. Nani, e até dando suporte para as nanis, é fazer as meninas entenderem também que nós fazemos muito parte da educação também, juntamente com os pais. Uhum. E entender essa questão do Theta Healing é muito importante nessa questão de crenças, né? E Uhum. às vezes Uhum. até ensinar os pais, falar, alertar nesse momento, o que que os pais Sim. nessa pandemia, né? Como lidar com isso nesse online? Como que o Theta Healing pode ajudar nisso? Conta pra gente um pouquinho. O TET em si, né, ele vai te auxiliar a olhar com mais profundidade questões desse subconsciente. Então, se uma reação da criança, né, ela tem aquela reação, determinada reação, aquilo é o topo do iceberg, é um alerta, né? É aquele alerta para coisas que estão ali mais profundas mesmo, nesse subconsciente, Exato. que precisa ser analisado e que precisa de atenção. E a Uhum. criança em si, muitas vezes, ela está trazendo questões não só dela, mas do ambiente dela. Exato. Então, esse coletivo, esse trabalho coletivo é muito importante O para a que ela tá criança. vivendo ali, né? Naqueles Sim, momentos, naqueles dias. sim, Porque tem gente que fala, sim. criança tem crença? Não, não é que ela tem uma crença, porque, né, acabou de nascer, às vezes, 1 ano, 2 anos, mas ela tá convivendo ali e aquilo acaba gerando já uma crença, né? Uhum. É. E traumas, né? Enfim. Traumas. Aí a gente entra, né, do que você está falando, a gente está falando dos 4 níveis de crença. Então, primário é o que a gente viveu desde ali do ventre da nossa mãe, e o genético. Legal. O genético, no nível genético, é o que a gente traz da nossa ancestralidade. Uhum. A gente herda muito mais do que só a aparência física, né? A gente herda muita coisa. Muito Então, mais. é o que a ciência chama de epigenética. Uhum. Então, por exemplo, se você pega, né, estudos trazem, se você pega um ratinho de laboratório, e aí você vai e dá um choque nele, solta um alarme e dá um choque. Solta um alarme, choque. Alarme, choque. O que vai acontecer? Os filhos desses ratinhos, quando ouvirem o alarme, Já. vão receber o gatilho de Uhum. vem o choque, né? É como se, né, essa crença, né? Eles fazem Que ligação. depois do alarme vem o choque. Então, isso a gente pode observar na nossa vida e na nossa ancestralidade, quais são padrões que Uhum. estão se repetindo. Ah, Né? E aí, na nossa área, na nossa vida familiar, na nossa vida amorosa, de financeira, profissional, né? Por exemplo, a gente começar a analisar mesmo, olhar para essa ancestralidade com carinho, né? sim. E honrando a história deles, mas também observando o que faz sentido eu ainda manter na minha vida, Uhum. ou o que eu posso ressignificar e criar, entende? Perfeito. Então, isso é muito, muito importante, né? É, Então, a primeira de 0 a 7, que é a o nível primário, primário. Aí depois vem a genética. um nível genético, que é o que a constelação familiar olha também, né, com bastante atenção. Aí a Uhum. gente também consegue olhar no Theta Healing, observar esses padrões que vão se repetindo, né, de gerações a gerações. Eu vou dar um exemplo Uhum. da minha ancestralidade, por exemplo. Eu sou parte descendente de japoneses, né? E o que aconteceu? Segunda Guerra Mundial, japoneses saem do Japão, né? Uhum. Por diversas questões.
Sim. e vão para o Brasil. E aí, e vão para o Brasil. E hoje em dia tem muitos brasileiros, descendentes de japoneses, que voltam para o Japão, né, para trabalhar, para criar uma nova, uma vida melhor, enfim, com mais conforto e tudo mais. Então existe essa, né, essa é, vinda, né, Vinda da aí. geração passada, e aí agora a Aham. geração nova volta, né? Faz um E ciclo. depois volta para o Brasil, né? E Uhum. aí o que, que eu descobri na minha ancestralidade? Que existia uma mentira do meu bisavô para vir para o Brasil, porque ele achava que ele ia ficar milionário, eles tinham condições, eles tinham empreendimentos no Japão, então e você não podia vir se você Uhum. não tivesse isso. Ah, Né? Se você, perdão, se você não tivesse em poucas, assim, se você não tivesse assim, situações precárias, você não poderia vir. ah. Então ele mentiu lá E tava para muito poder vir ruim. para cá. Ele Uhum. estava muito bem, então Bem, vestiu toda a família diferente, né? ah, Mais simples. Fez o que pôde para vir para cá, achando que ia, né? E quando ele chegou aqui, ele teve uma decepção muito grande, porque não era o que ele esperava. E hum. até a morte dele, ele não trabalhou, só vendendo as joias da família. E por um bom tempo, assim, e aí foi uma grande decepção, né? Então tinha uma, tipo, como se fosse uma crença mesmo que o Brasil não dá certo, que, né? Aham. Algumas coisas assim. Então, parte da minha família também voltou, né? Fez essas idas e vindas para o Japão. Uhum. E tem muita coisa que a gente tem que olhar, né, nisso, É, nesses resgates mesmo, dessas histórias que a gente vem trazendo com a gente. é verdade. E até assim, a última vez que eu voltei para o Japão, eu senti muita coisa, que eu estava mexendo e muita coisa foi quando eu descobri tudo isso, enfim. E Nossa. comecei a realmente curar também dentro de mim, né, toda essa história. Uhum. E um exemplo. Quando, ó, gente, isso é muito louco. Eu já entrando aqui na questão de medo, Aham. né? Os medos. O que são os medos? Quando eu fui para o Japão, logo depois eu ia para os Estados Unidos. Eu estava sentindo esse chamado de levar o curso de Theta Healing para lá. Sim. E Estavam te sentia. E aí, mas ao mesmo tempo, vinha uma coisa, tipo assim, de muito medo, assim, um risco muito grande. Eu não conseguia me decidir, na verdade. Eu não conseguia me decidir. Eu vou, não vou, vou, não vou. Eu falei Uhum. assim, eu vou fazer uma sessão disso. E aí eu fui fazer uma sessão, Uhum. e eu comecei a acessar informações assim, os Estados Unidos me faliu, os Uhum. Estados Unidos me humilhou, Uau. coisas assim que eu não estava entendendo. Aliás, perdão. Antes disso veio assim, que era perigoso eu estar nos Estados Unidos, que era fisicamente perigoso eu estar nos Estados Unidos, Vinha né? Que era pra mente essas coisas. vinha umas coisas que pra mim, racionalmente, conscientemente, isso não fazia sentido. Por quê? Eu Uhum. falei assim, eu já morei na Índia, eu já viajei a Índia inteira. Como assim? Isso é perigoso para eu estar nos Estados Unidos, né? Tipo assim, Entendi. não consegui, mas tava me vindo. E aí começou a vir. Os Estados Unidos me faliu, os Estados Unidos me Hum. humilhou, né? E aí, de repente, assim, veio o insight, né? Uhum. Desse processo de Segunda Guerra Mundial, né? Japão, né? Japão e Estados Unidos no processo de É. guerra mesmo, Uhum. né? E que foi isso, né? A humilhação do Japão perdendo a guerra, E que sua família faliu o Japão, estava envolvida, e né? que toda a minha família veio Vê- pro Brasil nesse período, né? De Uhum. Segunda Guerra Mundial. E é muito louco que eu nunca quis ir para os Estados Unidos. Eu sempre, assim, falava, era o último lugar no mundo que eu queria ir, gente. Eu também Era nunca muito louco. imaginei estar aqui. Muito louco. E aí, quando eu me dou conta disso, eu assim, entendi, agora eu compreendi por que que é e eu não preciso manter mais isso, né? Eu escolho, eu tenho poder de escolha quando eu me compreendo, quando eu compreendo o porquê, né, que tá nesse. Porque as suas É, ações acabavam né, no presente, estavam acabando assim, sendo influenciada pelas coisas que aconteceram com a sua que estavam família, com você. que estavam nesses registros subconscientes, Uhum. né? Não é algo que no teto, assim, né? Quando a gente vai alcançar tudo isso, essas informações, muitas vezes não é algo que a maioria, né? Não é algo que a gente tem consciência, E né? é uma O coisa medo. realmente que vem Mais embaixo, que é subconsciente, que é aquilo que está te protegendo. Então protegendo. imagina,
eu não ir para os Estados Unidos era uma proteção minha, Uhum, uhum. desse registro que eu tinha Lá. ali dos meus antepassados na Segunda Guerra Mundial, com os Estados Unidos, um exemplo, né? Aham. Então, assim, é legal quando a gente tem esse exemplo que a gente Que vai, consegue ver as conexões. vai E realizar. é muito louco quando a gente está nesse processo com a gente, assim, né? E É, você vai ver, gente, isso acontece por isso. Eu faço isso por isso. exatamente. Então eu posso escolher se eu quero manter isso ou não, se Ou eu não. quero, né, ressignificar isso. Então, a Uhum. primeira, só recapitulando, só para as pessoas irem entendendo. Primeira, já esqueci, ó. Primário, né, Primário. nível primário, genético e aí histórico. Isso. O histórico é um nível de 7 gerações passadas. Né? Uhum. A partir de 7 gerações passadas, e a gente traz esse inconsciente coletivo, né? A história do lugar onde a gente cresceu, a história do lugar onde a gente vive, Uhum. né? Esse inconsciente coletivo mesmo. E essas histórias mais antigas, assim, da nossa alma mesmo, assim, sabe? Sim. Do que já o que a gente Astro. traz, né? Aham. E aí, você pode observar, por exemplo, quais são as crenças do americano? Quais são as crenças do brasileiro? Quais são as crenças do americano em relação ao dinheiro? Quais Nossa, são as crenças do brasileiro em relação ao dinheiro? Cada lugar muito. traz esse inconsciente coletivo de uma forma muito diferente, De- né? De acordo com o que aconteceu. Exatamente tanto que eu falo para as meninas, né, agora que eu tô fazendo as consultorias de Nani e tudo, elas e Uhum, cada uma delas trabalha em uma família diferente, às vezes uma trabalha com 3 famílias diferentes. Então, é muito, assim, delicado você entrar na família de alguém, sendo que você já tem um histórico, né, da sua uhum, família, das suas crenças, da sua história toda, e aí você entrar numa família que também tem uma história, que também tem uma realidade, e trabalhar, né, no dia a dia com essas famílias, dentro da casa dessas famílias, é muito delicado, por isso que a gente tem que realmente tá em beta ou, né, ou teta, dependendo da situação, para entender, né, o dia a dia e saber lidar com as situações. uhum. E aí com a criança, né? Também. Exato, porque no dia a dia Auxiliar ela. criança, exatamente, porque no dia a dia com a criança tem dia que, nossa, a gente não sabe o que fazer, a criança tem crises, começa a chorar, e aí, como é que faz? Como é que lida com isso, né? Uhum, uhum, No dia a uhum, dia. uhum. Teta Healing, Sim. assim, nessas situações, você acha como que a gente pode lidar com essas situações da criança mesmo ter uma crise, e começar a chorar e a gente não saber o que fazer? Tem como Uhum. entrar numa linha, né? Uhum. Ó, tem uma dica, né? Que quando a gente tá assim, Teta Healers talvez saibam dessa. Mas, por exemplo, quando você tá assim num lugar que tem neném chorando, Uhum. sabe aquele que tá É, gritaria assim de neném chorando? É uma coisa que pelo menos, ó, gente, funciona comigo, então eu tenho essa prática. Eu entrar em teta e enviar amor incondicional para aquela criança, uhum. Tá. né? Porque Isso a aí você gente não entra também na energia da criança. Amor incondicional você pode enviar sem pedir permissão. Tudo no Data Healing, tudo que a gente não pode fazer, assim, tudo que a gente só pode fazer sem permissão é Envia amor. enviar amor incondicional, enviar um anjo e fazer, dependendo da situação, encaminhamentos, assim, de limpeza mesmo, né? Tá. Mas amor incondicional você pode enviar, né? Esse poder mental mesmo. Uhum. Mas nessas situações, assim, né, de uma crise com a criança, enfim, o Theta Healing com criança, ele acontece de uma forma diferente, porque a criança, às vezes, ela não vai compreender, ela não vai trazer uma linguagem de um adulto, né? É Exato. diferente. Então, nos meus trabalhos, assim, que eu tive com criança em si, você tem que trazer isso como se fosse uma brincadeira, como se fosse algo que você queira compartilhar, né? Ensinar mesmo. E, e a conversa ela é diferente, né? A Uhum. fala ela é diferente, mas
uma vez que a pessoa já tem essa familiaridade, eu acho que pode ser bem mais simples, Bem mais. né? Porque ela tem que ser uma conversa lúdica, né? Ela é um pouco mais para você ir acessando e a criança ela vai trazendo alguns sinais, algumas Atitudes, né? às Algumas. vezes não tão direto, mas você vai captando. Eu vou dar um exemplo. Uhum. Eu uma vez atendi uma criança, foi assim, bem, né, pra gente compreender, ela tava com uma pneumonia. Ela tinha uma pneumonia Tá. que, que vira e mexe acontecia, né? E aí, quando a gente está olhando doença, né, também a gente vai observar de que aquilo está, de alguma forma, beneficiando a pessoa. E é muito louco quando a gente fala isso, né? Como uma doença pode beneficiar alguém, Como é? né? Exatamente. Né? Então, a gente vai, e às vezes, exato, nesse inconsciente mesmo. Uhum. Então, eu comecei a conversar com ela, né? Primeiro fazer ela como se fosse uma brincadeira. Vamos ensinar ela a entrar nesse estado mental teta, né? Como Uhum. se fosse uma brincadeira e guiando ela, Bem lúdico, bem calmo. bem lúdico mesmo, e guiando ela nesse processo de meditação. Mas para ela estar ali, né, conectada, assim, e ela ainda Uhum. permitindo, porque crianças até 7 anos de idade, por exemplo, a mãe e o pai têm permissão para fazer comandos de Teta Healing, mas a partir disso não pode mais, e Uhum. você, como não é mãe, tem que pedir permissão dela. Tá. E aí, nesse processo, eu fui vasculhando, assim mesmo, como que estava a relação dela na escola, quando que Uhum. isso acontecia, Olha, e aí eu fui descobrindo, né? fazendo pergunta. Nesse caso, os pais delas mudaram muito, Uhum. né? E aí ela tinha que mudar de escola, então ela trouxe essa questão, né, da escola que ela não queria mudar, Ex- novamente que ela não queria sair daquela casa e tudo mais, tudo isso que estava nesse emocional dela. Uhum. E essa questão da pneumonia, da tosse, enfim, do que ela estava trazendo, o que acontecia? Toda vez que ela tinha isso, ela tinha a mãe dela só para ela. Olha. Porque era ela e mais outras duas crianças e ela era mais tímida, né? Ela era Uhum. mais quietinha, assim, Minha. dos três, Uhum. e que talvez recebia menos atenção por Uhum. ser a mais quietinha, né? A mais obediente, digamos assim, Não né? A fala mais ali, nada. que é mais amorosa também, sabe? Ela não causava, né? Digamos assim, Sim, ela não sim. dava problema. Então, quando ela estava doente, ela não ia para a escola, ela tinha a mãe dela Uhum. com ela o dia inteiro. Ela tinha a mãe Entendi. dela só para ela. E é muito engraçado que nesse caso, eu até perguntei, eu posso enviar a cura instantânea, né? A gente pode? E ela, não. Olha, Porque o desejo dela não foi, não queria. entende? Como não, ela É, realmente não queria ter isso, né? porque ela Porque queria a olha, mãe né? dela ali sempre, né? Estando ali do lado. Porque, Quando ela estava doente, ela poderia ter essa atenção. exato. Então ela foi Então ligando, né? Exatamente. são coisas muito inconscientes, assim, sabe? E por isso que é muito rico, né? A gente ir assim compreendendo nesses níveis por que que a gente faz o que a gente faz e o que a gente está Sim. criando realmente, Uhum. né? Se não é um nível de proteção, É né? Se não verdade. é uma proteção que a gente não precisa, né? Que pode ser de outra forma. É que tá no inconsciente que a gente não vê, né? Não tem muito Uhum. controle. Mas você falando isso até eu me lembro, porque nessa pandemia toda foi aonde eu também me autoconheci muito mais, né? Eu acho que o mundo inteiro também, né? Acabou, né, fazendo vários cursos online e tudo mais. E acabei olhando mais para mim e para o meu trabalho, falando, poxa, o que será que eu vou fazer, né? Porque se eu não trabalhar com crianças ou na família né, das famílias aqui, como que eu vou fazer? O que eu posso inventar? Porque assim, eu gosto muito de dançar, eu gosto de esportes e tudo, mas eu sabia que alguma coisa, eu tinha um propósito,
mas eu não estava encontrando e eu não estava vendo o meu dia a dia. Então Uhum. foi engraçado que eu fiz o Theta Healing, aí eu fiz o Reiki, eu fiz inteligência emocional, eu fiz vários cursos e aí depois de tudo isso, aí fiz várias terapias também e tal, e depois de tudo isso, parece que é um processo, né, de Uhum. cada um tem Uhum. o seu momento, o seu tempo, né, para chegar aonde deve, assim, que nem aonde eu cheguei agora, que eu deu um clique de um dia para o outro, parece assim, que eu fiz. É isso. Assim, Uhum. eu posso ajudar, né, as pessoas que estão trabalhando com o que eu também trabalho, porque eu percebi que aqui não tem esse apoio, não tem esse Uhum. suporte. Então, para au Uhum. pair tem programa de intercâmbio, tem a empresa que cuida e tal. E para nanny, babysitter, não tem o suporte. Não, sabe? Ninguém nunca pensou nisso, sabe? Assim, Uhum. porque já tem para au pair. Então, acaba que a au pair depois vira nanny, babysitter, não precisa mais de suporte. Não, todo mundo precisa, né? E eu falei, Uhum. poxa, Uhum. por que não? Cuidar de quem cuida também. Porque nós cuidamos Uhum. das crianças, mas quem cuida de nós? Uhum. Né? Uhum. E aí, por Sim, isso que é muito legal trabalhar Theta Healing, todas as formas de terapias para você mesmo, né? E sim, para as sim. pessoas. Tem uma pergunta? Será? Uhum. Ah, minha mãe. Ó. Agora as crianças não estão indo à escola, estão surtadas com as mães e familiares e desejam estar na escola. O que orientar a essas famílias? É verdade, foi o que você falou, né? Que tá todo mundo. É, na verdade, assim, né? Imaginar, e aí trazendo a visão do Teta Healing, né? Uhum. E é algo assim que para mim é muito forte, assim, também na minha vida, porque eu vi essa chavinha que a gente está criando a nossa realidade, né? As nossas crenças estão criando a nossa realidade. É. Então, se a gente está num caos, Uhum. é olhar para dentro, Exato. né? O externo é sempre reflexo de algo interno, né? Então, as mães surtadas, né? Dois doidos. A família está surtada, é momento de olhar para dentro, né? E seja num processo de terapia, né, de autoconhecimento, esse voltar para o interno mesmo, É verdade. porque por meio desse interno você consegue reorganizar o seu mundo externo, né? Se tá uma bagunça, eu vou organizar aqui dentro primeiro, porque Uhum. eu tô refletindo algo que é interno, né? Então, assim, é isso, isso não só nesse caso, mas para tudo na nossa vida, Uhum. né? Olhar para E aí primeiro. a gente começa a ficar atento. O que está acontecendo, sabe? Como um observador. Tipo, o que está acontecendo? E por que que isso está acontecendo? Por que que eu estou criando isso? Uhum. Porque senão a gente entra num estado de vítima. É, Ah, a pandemia, a não sei o quê. coloca a Aí culpa cada hora é uma é, coisa. É o governo, é a pandemia, é as escolas, aí é a criança, é o aí põe a culpa na computador, criança. é o online. É, então, assim, quando a gente sai desse papel de vítima, né, a gente consegue olhar, se olhar como o piloto, né, da nossa vida Uhum. e não o passageiro. Então, Verdade. eu tô ali controlando. Então, se pôr mesmo nessa. E, claro, né? Nem sempre é um desafio também, né? É um processo. Então, buscar ajuda, né? Se não conseguir sozinho, né, olhar para dentro, acho que é muito importante essa pedir ajuda, né? Uhum, 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 sim. Verdade. Então, primário, vamos voltar lá. Primário, genético, histórico, certo? Histórico e de alma, né? De alma a gente traz É a cor, questões é isso? que. Não. De alma. Questões de alma. Tá. Perdão. Primário, genético, histórico e de E alma, de nível alma. de alma, Quatro. né? Nível de alma que a gente traz são coisas muito profundas mesmo, que às vezes assim aconteceram e ficaram num registro de alma, né? Que a gente traz que
E é muito, muito doido, assim, quando eu tô atendendo, pelo menos, eu sinto, é um lugar, assim, que a gente sente aqui, né, nesse cardíaco, Bem forte. muitas vezes. E você sente que, às vezes, tem coisas que não tem muita explicação, assim, sabe? Que Uhum. é, que é uma dor, por exemplo, né? Sentiu. Perder alguém, né? Ter perdido alguém, alguém que você amava muito, às vezes pode ter te dado uma dor tão profunda, que aquilo ali tá ainda registrado, né? Nesse, Fica nesse aqui nível. nessa região. Tá ali e, e no teto a gente também consegue olhar para essas questões, né? Amanda, De Mandinha, minha prima perdeu minha tia, né? Faleceu faz 3, 4 anos já, nem lembro quanto tempo, mas outro dia eu tava conversando com ela e mandei uma mensagem e, e falei pra ela, oi, tá tudo bem por aí e tal. E era um momento que ela tava ali, sabe? Uhum, Sentindo e uhum, tal. E eu também tava sentindo. Então, assim, às vezes uhum. a gente realmente foi o que você falou. É, não tem palavras, não tem como explicar, é o sentir, né? É só sentir. É uma ferida muito profunda, né? Às vezes esses registros de alma estão numa ferida muito profunda. E aí no Teta a gente tem algumas técnicas, né, de atuação nisso, Uhum, né, nesse nível mais profundo mesmo. muito bom. Nossa, 5 anos. Ah, é 5 anos, olha lá, eu nem sabia quantos anos já faz. Minha avó e minha tia. Foi a minha avó Uhum. primeiro e depois minha tia. 3 meses depois, se não me engano. E a família, claro, né? Assim, tem família que nem curte o luto, digamos assim, né? Porque vai fazendo, vai acontecendo, tem muita coisa para fazer, cuidar de filho e tudo mais, e acaba não Uhum. tendo aquele momento para si, de olhar para dentro, que é o que você falou, de olhar para dentro e Uhum. perceber por que que isso aconteceu, o que que eu tenho para aprender com isso, né? Eu acho que isso é o. Olhar para a dor, né? Olhar e poder liberar ela, né? Uhum. Também, né? Não segurar, não fingir que ela não existe. É, Porque quando a gente finge que ela não existe, né? A gente só põe ali na panela de pressão e aquilo vai, né, ficando segurando. Então, Uhum. olhar para isso com carinho, né? E reconhecer e liberar também o peso, né? E tá tudo bem, né? É o que? Mandar amor incondicional. Mano. Que o Teta Healing sempre ensina. É muito bom isso. E é legal a gente estar falando isso, ainda mais agora que, né? é, eu vou fazer o curso com as meninas no final do mês e tudo mais. É, porque é o nosso momento de estar ali com a criança. Quando a gente está ali com a criança, é aquele momento que são os gatilhos, que vêm as crenças e tudo mais que você falou, né? Que tem o primário, o genético, o histórico e o de alma, tudo isso tá dentro de nós, né? Tudo isso vem com a nossa história, e quando a gente está ali trabalhando com a criança, isso pode ser um gatilho, né? Se você não cuidar, digamos assim, se você não olhar para dentro, né? Que foi o que você falou, e cuidar e olhar para a dor né? Como que a gente Ah, pode. você diz da Nani com a criança ou da E criança com a Nani? da Nani na situação, assim, tá com a criança brincando ali ou fazendo alguma coisa, mas a Nani teve ali alguma coisa que despertou, ou uma dor que até ela viu na criança ali, né? Desperta o histórico dela ali. E aí, como é que lida com isso naquela hora, né? Porque você tá com a criança, É, vai fazer o quê? Você vai. O que que eu faço? olhar como um observador, né? Muitas vezes. E por isso, né? Quando a gente acessa esse estado teta também, parece que a gente está num lugar de amor incondicional e assim, onde tudo é tão É maravilhoso, né? possível. Que tudo é possível. E nesse estado a gente começa também a se acalmar, né?
a enviar amor incondicional, a sentir esse estado de presença, Uhum. de conexão com essa fonte, né? Com essa energia mesmo criadora. É. E, e aí, nesse estado, você pode trazer ali uns downloads que a gente fala, então você pode fazer downloads de sentimento em você, né? Você pode te Hum. enviar essa tranquilidade, te enviar esse carinho, esse amor incondicional, e depois, claro, olhar. Isso é o que a gente chama de download band-aid, sabe? Só para segurar alguma coisinha ali Verdade. para você depois poder olhar com mais profundidade. Um exemplo, você está dirigindo, aí vem algum gatilho, você fica, né? Ah. Então, você entrar naquele estado, não, tá tudo bem, tá, né? De presença ali, e Uhum. depois estar consciente de que você pode olhar com isso com profundidade, né? Que aí esse processo de digging que a gente fala no Theta Healing, Digno. que é a escavação, esse processo que você vai observando essas crenças, que elas estão construídas como se fosse assim um Tetris, Aham. sabe? Um monte de bloco, um em Vai cima um em do cima outro. do outro. Uhum. E aí ali você vai escavar, né, para achar qual que é a raiz disso tudo. O que que é que está segurando tudo isso, É verdade. né? E você tirar pela raiz, né? Tirar tudo isso. Quando foi a primeira vez que isso aconteceu, aquele sentimento, Uhum. né? Quando essa energia foi criada, É. o trauma, ou né, determinada questão que tenha acontecido, que aquilo foi registrado, que essa crença foi, que aquele sistema foi criado. E aí você tira isso pela raiz, e quando você tira isso pela raiz, né, ele não volta a crescer. Então, é o mesmo mato, né? O mato você vai cortando ele, né? Enfim, galho não, né? Mas vai cortando o mato, As mas quando folhas. você tira pela raiz, ele não cresce mais. Verdade, verdade. Então, é esse o objetivo, você compreender tudo isso nessa profundidade e encontrar onde aquilo surgiu, né? Uhum. Lembrar de fazer, acho que essas perguntas são muito pontuais e muito importantes, né? Essas perguntas para nós mesmos, assim. Eu acho que, para mim, pelo menos, é só agora que, depois que eu fiz os cursos e tal, que eu aprendi a perguntar mais para mim. Mas por que eu tô sentindo isso? Mas o que é isso? O que tá Uhum. acontecendo, né? O que que isso está querendo me dizer, né? O que que isso está querendo me dizer? E você ir buscando mesmo nesse interno. Muitas vezes a nossa mente, ela está nos protegendo, né? O nosso ego. Então, por isso que é interessante também ter o auxílio de alguém, É, né? Que pode trocar, né? Por isso que às vezes conversar com um amigo é interessante, porque você trocando, tá compartilhando e nesse seu compartilhar você também tá se observando, né? exato. Porque muitas vezes a gente está se protegendo, né? O nosso ego ali tá se protegendo É verdade. para a gente não entrar na ferida. É, Porque porque ele dói, não muitas vezes quer. dói, é incômodo, né? Doeu, enfim. Mas a gente pode olhar tudo isso, é um treino, né? Olhar Uhum, para tudo isso como um observador, uhum. sem precisar reviver um trauma, uma dor, enfim, mas podendo ressignificar. Observar de longe e olhar o todo também, né? Do que aconteceu e tudo bem, tá tudo bem. Uhum, Passou, uhum, passou, não vai poder mexer mais. Então, é aceitar também. Acho que a aceitação é uma coisa muito legal também da gente falar assim, né, no Theta Healing. Quando a gente aceita, tá tudo bem, né? Você uhum, aceitou, uhum. tudo vai vir com mais amor. E aí, mandando amor incondicional, tudo fica melhor, né? Vocês têm alguma pergunta? Aceitação e de que você tem escolha, né? Você tem escolha de criar, você é empoderado de criar o que você quiser, né? Olhando para tudo isso, ressignificando e, e ali é você que guia, né? A sua vida é você que guia, assim. Eu acho que para mim o maior benefício, o maior presente do Teta foi uma ferramenta onde eu podia, posso olhar para tudo Uhum. isso e criar, Criar, né? E criar e direcionar também guiar. a minha vida. Como nossas crenças guiam a nossa vida. Sim, sim. Que E é... aí, quando você ressignifica tudo isso, você muda, né? Eu vou dar um exemplo aqui, né? Em especial para crianças. Eu, quando quando eu era muito nova, minha mãe, nesse processo, ela foi para o Brasil, para o Japão e criou uma escola no Japão.
E lá, assim, ela sempre trabalhou muito. Ela criou uma escola para brasileiros e ela trabalhou muito desde quando eu era muito pequena. Sim. Então, tive muitos momentos que eu ficava sozinha em casa, né? E assim, são coisas que eu tive que olhar depois de grande, Aham. ali para aquela criança ferida que É, queria a mãe por perto, né? Aquela criança ferida que sentiu que ficou adulta muito cedo, aham. Que tinha que né? cuidar. Aquela criança que tinha que se cuidar sozinha, né? Desde muito nova. Aquela criança ferida que queria sair para passear, para brincar, né? É, E não ir para a escola de final de semana, porque eu ia para a escola de final de semana quando era criança, porque minha mãe trabalhava muito. mas eu também tenho uma história Né? parecida. E aí, assim, e aí o que que foi criando também, né? Algumas crenças de que dinheiro não traz felicidade, Uhum. né? Tem muita gente que traz isso, né? Ah, dinheiro não Tem, traz felicidade, né? tem. Então, Traz, assim, não é certo traz ou muita errado felicidade, você sim, gente. acreditar. Não é certo ou errado, mas você, né, é feliz com não tendo dinheiro para poder, né, te dar conforto, né? Enfim, te dar, né, desde questões de sobrevivência, né? Exatamente. E aí, a partir disso, aí o que que pode acontecer? Então, por exemplo, pode ser alguém que, tipo, vai acreditar que eu tava assim nesse projeto, tava no mercado corporativo, ganhando dinheiro, mas não era feliz. Trabalhando, 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 mas não era feliz. O que adianta? Não sentia que eu tava feliz, não sentia que os meus relacionamentos estavam, né, satisfatórios. Então a gente começa a fazer, né? É, Ou eu vou ser feliz no amor, ou eu vou ser feliz ou eu vou ser feliz na vida, ou eu vou trabalhar com o que eu amo e não ganhar dinheiro, não, ou eu vou trabalhar com algo que eu não amo e não, vou ganhar dinheiro. tem que escolher, né? Entendeu? Uma escolha sua. Aí a gente acha que você tem que escolher. Só que Uhum, você não precisa escolher assim. Você uhum, pode trabalhar com o que você ama sim. e ganhar muito dinheiro. É, Né? é Então, possível. é possível, né? Então, assim, é realmente a gente observar tudo isso e, e nesse sistema de crença e reajustar. Não, Me isso aqui ajuda. não faz sentido para mim. Uhum, Eu compreendo, mas não faz mais sentido para mim. Eu vou ressignificar porque eu quero viver dessa forma. exatamente. A Camila falando, traz felicidade, mas também não é tudo. Sim, sim. Exatamente. É, Depende, né, de cada um. Cada um vai achar aquilo que te faz feliz, se faz feliz, né? uhum, uhum, É compreender. É isso mesmo. Tanto que eu compreendi nesse momento que o que eu não sabia que era o meu propósito, que eu cresci na escola de educação infantil também, junto com a minha mãe. Minha mãe teve escola durante 13 anos. Eu, com 1 aninho de idade, minha mãe comprou a escola, então eu cresci realmente lá dentro. Eu estava lá dentro 6 horas da manhã, ah, fechava a escola com ela. Então, assim, eu estava ali, crescendo ali. olha, que engraçado. Isso daqui não foi combinado, não, gente. Pois é, pior que não mesmo. E verdade, eu tava ali com ela e eu fazia os treinamentos, eu ia nos treinamentos com ela lá em Curitiba, que era o centro educacional lá de Dom Bosco e tudo mais. Participei de tudo isso. Então, assim, a minha vida, a minha bagagem toda foi isso. E eu não tava olhando para isso com carinho. Eu tava só, quero fazer o que eu gosto, dança, vôlei. Não, mas olha para o que você tem, né? Olha para sua bagagem, olha para o que você construiu já nesse histórico, né? E foi isso que aconteceu. Eu Uhum, olhei com todo carinho e falei, poxa, é isso. Eu tenho isso aqui na mão, eu tenho toda essa bagagem, tá tudo em mim, tá dentro de mim. Então vamos. uhum, uhum, Então, quando é exatamente isso que você falou, quando você olha para dentro de verdade, porque não é só olhar para dentro, né? Mas olhar para dentro de verdade e querer uhum, entender, né? Tudo que tá ali. uhum, uhum. Ela era minha mascotinha. Ai, ai, pois é. E aí estamos aqui agora, hoje, nesse Eu cheguei, peraí. com essa mestra
Ai, imagina. Muito obrigada. Nosso tempo tá acabando. Fico triste. Mas muito obrigado por ter Gratidão, Bá. quer dizer, tudo, né? Ter falado todas essas coisas maravilhosas. Bom, 4 crenças, então, crenças, né? Que a gente 4 níveis. níveis, 4 níveis de crença. Sim. 4 níveis de crenças, gente. Primário, genético, Genético, histórico e de alma, mundial. né? A gente vai... E eles se misturam, eles vão, né? Se não é uma caixinha, mas a gente vai compreendendo, e você pode se perguntar, né? De onde isso vem? De onde isso vem? Onde isso foi criado? Isso é meu ou não é meu? Uhum. E aí você vai observando e sentindo tudo isso. Façam perguntas para vocês mesmos, porque é incrível. Realmente a resposta vem. Não é brincadeira, não. A resposta está dentro de nós, né, Flá? Sim. Gratidão, querida. Quem quiser saber mais, pode vir falar comigo. Esse mês eu tenho um curso no final de semana, dia 11. Estão todos convidados para quem quiser E conhecer você ou está onde tirar ministrando mais dúvidas. curso? Online! Para qualquer lugar do mundo. Ao redor do mundo. Qualquer lugar do mundo. É verdade. Qualquer Hoje lugar do mundo. é o que eu acabei entendendo também, que eu não estava entendendo antes, e que essa pandemia toda trouxe todo o entendimento também para nós. Que o online pode ser, sim, um lugar de trabalho, pode ser, sim, um lugar feliz também, não só de tragédias e coisas ruins. Não, imagina. Muito Uma obrigada. ferramenta poderosíssima. Gratidão, querida. Muita gratidão. E Um eu beijo. espero fazer também agora esse final de semana, dia 11, se eu não for mudar, Sim, né? Porque essa minha sim, vida é doida, de mulher de militar. sim. Mas Tô te esperando. procurem a Flávia, tá bom, gente? Que vocês não vão se arrepender. Teta Healing muda a vida. Gratidão. Um beijo! Vai ficar Um gravado beijo. para assistir depois. Tchau! Tchau.